Com a nova reforma tributária no Brasil, como fica o cenário para quem usa holdings como ferramenta de planejamento patrimonial, de sucessão? A pergunta que não quer calar é: as regras do jogo mudaram completamente? Nosso desafio hoje é justamente esse. A gente recebeu um material super denso de um workshop sobre o impacto da reforma nas holdings e a nossa missão aqui é, destrinchar o que realmente importa. Vamos mergulhar nas mudanças do imposto de renda para alta renda, na nova tributação de imóveis e, claro, no imposto sobre heranças e doações, o ITCMD. E é bom frisar que a gente não está falando de um simples ajuste de alíquota, né? O que o material mostra é uma reestruturação profunda. Ela exige, assim, que todo mundo reavalie estratégias que eram consolidadas, principalmente na gestão de patrimônio. A forma de pensar uma holding no Brasil vai ter que ser outra. Ok, vamos começar a desvendar isso pela novidade que mais me chamou a atenção. Essa tal de tributação mínima para alta renda, o IRPF mínimo. Pelo que eu entendi, a partir de 2026, quem tem rendimentos anuais acima de R$ 600 mil entra numa nova regra. Mas o que me pegou de surpresa foi a base de cálculo. É verdade que até os dividendos, que sempre foram isentos, agora entram nessa conta? Você tocou no ponto central. É exatamente isso que muda tudo. A nova lei diz que, para verificar se alguém atinge os 600 mil, devem ser considerados todos os rendimentos. E quando a lei fala todos, ela quer dizer todos mesmo. Dividendos, lucros com LCI, LCA e até doações e heranças que a pessoa recebeu no ano. Nossa! Antes, esses valores eram isentos, não entravam na base. Agora, eles não são tributados diretamente, mas, eles servem para empurrar a pessoa para dentro da regra da tributação mínima. É uma virada de chave gigantesca. No material, tem uma tabela que ilustra o impacto. A partir de R$ 1.200.000 de renda total no ano, a alíquota dessa tributação mínima já bate no teto de 10%. Achei a fórmula de cálculo um pouco confusa. Você me ajuda a entender? Parece que é rendimento anual dividido por 60 mil menos 10. Como isso funciona na prática? A fórmula parece estranha, mas a lógica é de uma escadinha. Vamos pegar o exemplo do material, com uma renda de R$ 900 mil. Você divide 900 mil por 60 mil, o que dá 15. Certo, 15. Aí você subtrai 10. O resultado é 5. Ou seja, a alíquota efetiva do IRPF mínimo para essa pessoa seria de 5% sobre a renda total dela. É um cálculo que vai ser feito na declaração de ajuste anual. E tem mais uma camada aí. Já imagino. O que mais? A lei também criou uma retenção de 10% na fonte sobre dividendos. Se uma mesma empresa pagar mais de R$ 50 mil em dividendos no mesmo mês, para a mesma pessoa, já tem que reter 10% na hora. Ah, então é uma antecipação. É uma antecipação, não é um imposto final, e a lei foi esperta. Não adianta a empresa fatiar o pagamento, sabe? Pagar vários cheques de 40 mil dentro do mesmo mês. No final, o sistema soma tudo e, se passar de 50 mil, a retenção é calculada sobre o valor total. Entendi. É um cerco se fechando. Mas em meio a tantas regras novas, parece que o legislador deixou uma janela de oportunidade, uma espécie de saída de emergência. Eu tô falando do tal lucro antigo. Existe uma forma de distribuir os lucros gerados até 2025 sem essa nova tributação? Existe, mas olha, é uma janela com regras bem estritas. São 3 condições que precisam ser cumpridas à risca. Primeiro, óbvio, os lucros têm que ter sido gerados até o final de 2025. Ok. Segundo, a empresa precisa aprovar formalmente a distribuição desses lucros numa ata. E essa ata tem que ser registrada até 31 de dezembro de 2025. E terceiro, o pagamento em si pode acontecer depois, entre 2026 e 2028, mas tem que seguir exatamente o que foi deliberado na ata.
O prazo parece bem apertado. E o cenário jurídico nunca é simples, né? Eu vi nas notícias que acompanham o material que o STF chegou a dar uma liminar estendendo esse prazo de deliberação para 31 de janeiro de 2026 e com o julgamento final marcado para fevereiro. E ainda tem uma decisão do TRF3 que, num caso específico, permitiu deliberar até abril de 2026. Isso cria uma insegurança jurídica enorme, não? Com certeza. A mensagem principal é: a oportunidade existe e é valiosa, mas exige agilidade e um acompanhamento jurídico, assim, muito próximo. Não dá para deixar para a última hora e correr o risco, sabe, de ser pego de surpresa por uma mudança de entendimento dos tribunais. Falando em lucros e patrimônio, uma parte enorme do patrimônio de muitas famílias está em imóveis. E parece que essa área vai passar por um verdadeiro terremoto tributário, certo? Terremoto é uma boa palavra. Basicamente, impostos como PIS e COFINS, que as empresas pagavam sobre a receita de aluguel, vão desaparecer. Vão sumir. Vão. E no lugar entra o novo IVA, que é dual, a CBS, que é federal, e o IBS, que é estadual e municipal. E o alcance disso é vasto. A nova legislação abarca praticamente tudo: venda, aluguel, arrendamento, cessão de direitos. O universo imobiliário inteiro entra nessa nova lógica. E aqui vem uma das maiores surpresas que eu tive ao ler o material. Não são só as empresas que vão pagar esses novos impostos. Uma pessoa física pode virar contribuinte. Como assim? Pois é, essa é uma mudança de paradigma. Uma pessoa física que aluga seus imóveis pode sim se tornar contribuinte de IBS e CBS. Mas existem duas condições simultâneas para isso acontecer. Quais são? Primeiro, ter uma receita anual com aluguéis superior a R$240 mil. E segundo, ser proprietária de mais de 3 imóveis distintos que geram essa renda. Se preencher os dois requisitos, essa pessoa passa a ter obrigações tributárias muito parecidas com as de uma empresa. Isso é impressionante. Imagina a quantidade de gente que vai ser pega de surpresa com isso. E a alíquota? Os estudos que a gente viu falam em algo em torno de 28,7% para o IVA. É um número que assusta. Assusta. Mas calma. Para o setor imobiliário, a lei trouxe redutores muito importantes que aliviam bastante a carga. É fundamental entender como eles funcionam. Certo. O primeiro é um redutor direto na alíquota. Para a venda de imóveis, a alíquota cai pela metade, tem uma redução de 50%. E para locação e arrendamento, a redução é ainda maior, de 70%. Ah, bom. Isso muda o cenário. E além desse, eu vi que existe um redutor social para imóveis residenciais. Como ele funciona? Exato. Esse é um benefício adicional. Na venda de um imóvel residencial novo, a base de cálculo do imposto tem uma dedução de R$100 mil. E no aluguel residencial, a base de cálculo mensal tem uma dedução de R$600. São mecanismos para diminuir o impacto, principalmente para a população de menor renda. Vamos colocar isso em números usando os exemplos do material que são ótimos. Uma empresa que fatura R$ 62.500 por mês com aluguéis tradicionais, hoje paga cerca de 11,33% de impostos no total. Com a reforma, mesmo com o redutor de 70%, a carga sobe para 16,08%. É um aumento considerável. É um aumento relevante, sim, a conta fica mais salgada. Mas o verdadeiro susto vem quando a gente olha para o aluguel de curta temporada, tipo Airbnb. Eu vi isso. A diferença é brutal. Por quê? Porque a lei entende que aluguel de temporada não é uma simples locação, é um serviço de hotelaria. Por causa disso, o redutor de alíquota não é de 70%, mas de apenas 40%. Só 40%? Só. O resultado para a mesma receita de R$ 62.500 é que a carga tributária efetiva salta dos atuais 11,33% para impressionantes 24,48%. Quase um quarto da receita vai embora em imposto. Uau! Isso cria uma separação fiscal gigantesca entre os dois modelos de negócio. Um investidor que tem imóveis para alugar vai ter que pensar 2, 3 vezes antes de decidir entre um inquilino de longo prazo ou colocar no Airbnb. Exatamente. A estratégia do negócio vai ser diretamente impactada pela decisão tributária. Continuando no setor imobiliário, tem outro mecanismo que me pareceu bem complexo. Esse tal de redutor de ajuste.
A ideia parece justa, que é evitar que se pague imposto sobre o valor total de um imóvel antigo na primeira venda após a reforma. Mas parece que ele tem uma armadilha escondida. Você pode me explicar? Com certeza. A lógica inicial é simples. Se uma empresa já era dona de um imóvel antes da reforma, o custo de aquisição desse imóvel vira um redutor de ajuste. Quando ela for vender esse imóvel, a base de cálculo do imposto vai ser o valor da venda menos esse redutor. Ou seja, o imposto incide só sobre a valorização. Até aí tudo bem. Certo. E onde está a armadilha? O pulo do gato? A armadilha aparece dependendo de para quem o imóvel é vendido. Vamos ao primeiro cenário, do material. Uma empresa contribuinte, que a gente pode chamar de A, vende para outra empresa contribuinte, a B. Ok. Nesse caso, o sistema funciona bem. A empresa A usa o redutor, paga menos imposto, e a empresa B, além de tomar crédito do imposto pago na operação, ela herda o redutor para usar numa futura venda. A corrente não se quebra. Ok, faz sentido. Mas e se a venda for para uma pessoa que não é contribuinte? Por exemplo, uma pessoa física que compra o imóvel para morar. Aí está o perigo. O vendedor A ainda usa o redutor e paga menos imposto. Só que a lei diz que, quando a venda é para um não contribuinte, o redutor de ajuste é... Extinto. Extinto? Como Ele assim? morre na operação. E a consequência disso a longo prazo é enorme. Se essa pessoa física, anos depois, decidir vender o imóvel para uma nova empresa contribuinte, não existe mais redutor de ajuste. A base de cálculo do imposto para essa venda e para todas as futuras vendas será o valor total da transação. Meu Deus. O elo da corrente foi quebrado. Na prática, isso significa que a história tributária de um imóvel, se ele passou ou não pelas mãos de um não contribuinte, passa a afetar diretamente seu valor de mercado futuro. Que loucura! Isso cria um passivo oculto no imóvel. Essa ideia de uma história tributária que afeta o valor do bem me faz pensar na transferência final de patrimônio, a herança. E as regras do ITCMD para holdings também mudaram drasticamente, não é? Mudaram e foram direto no coração da estratégia de muita gente. Teve uma mudança técnica na tributação do usufruto, que agora acontece na instituição e não mais na extinção, mas a grande revolução, o que realmente muda o jogo, é a base de cálculo do imposto na doação ou herança das cotas de uma holding. Então, aquela estratégia antiga de colocar um imóvel na holding pelo valor baixo da declaração de imposto de renda para depois doar as cotas, pagando um ITCMD bem menor, acabou. Acabou. A nova lei basicamente transformou em regra o que os tribunais superiores, como o STJ, já vinham decidindo. A base de cálculo do ITCMD sobre as cotas de uma holding não é mais o valor contábil, aquele que está no balanço. Por lei, agora é o valor de mercado dos ativos que estão dentro da empresa. E como se define esse valor de mercado para uma holding familiar que não tem ações na bolsa? A lei exige uma metodologia de avaliação tecnicamente idônea, como o fluxo de caixa descontado, por exemplo. E ela ainda estabelece um piso. O valor das cotas deve ser, no mínimo, o valor do patrimônio líquido da empresa, mas com seus ativos ajustados a valor de mercado, somado ao que a gente chama de fundo de comércio ou goodwill. Entendi. O fisco estadual agora tem o poder e a lei a seu favor para ir atrás e arbitrar o valor se achar que o que foi declarado está abaixo da realidade. Ou seja, a economia de ITCMD, que era um dos maiores atrativos para se criar uma holding patrimonial, foi duramente atingida. O planejamento sucessório não morreu, mas ficou bem mais caro. Exatamente. A conta do ITCMD vai subir e isso precisa ser colocado no planejamento de todo mundo. Certo. Então, se eu fosse resumir o que a gente aprendeu hoje. Primeiro, a alta renda vai ter que se acostumar com a ideia de que seus rendimentos isentos, como dividendos, podem sim gerar imposto de renda através dessa nova regra do IRPF mínimo. Perfeito. Segundo, quem investe em imóveis precisa entender que há um mundo novo de impostos, o IBS e a CBS, e que a diferença de tratamento entre aluguel tradicional e de temporada é brutal. E, por fim, o planejamento sucessório via holding ficou mais caro, porque o governo agora quer a parte dele sobre o valor real de mercado do patrimônio, não mais sobre um valor contábil. Ser reavaliada com urgência.
Aquela holding que funcionava maravilhosamente bem há 5 anos pode ter se tornado uma armadilha tributária. As decisões sobre quem entra na sociedade, se a holding deve ser dona direta dos imóveis ou da empresa operacional, tudo isso ganhou uma nova camada de complexidade. É muita coisa para pensar. E isso me leva a uma reflexão final. Por um lado, a gente tem essas novas regras do ITCMD que encarecem a sucessão via holding. Mas, por outro, temos uma decisão recente e muito importante do STF que protege empresas do mesmo grupo econômico em execuções trabalhistas, desde que elas não tenham participado do processo desde o início. Certo. E como isso se conecta? Juntando essas duas peças, será que a nova tendência não será a criação de múltiplas holdings cada vez mais especializadas? Pense nisso. Talvez uma holding só para blindagem patrimonial, isolando o risco trabalhista. Outra para gerir os imóveis de aluguel de longo prazo, aproveitando ao máximo aquele redutor de 70%. E uma terceira, separada para os imóveis de curta temporada, com seu tratamento específico e mais caro. Segmentar tudo. Exato. Talvez a era da holding faz tudo tenha realmente chegado ao fim, dando lugar a um ecossistema de empresas mais complexo, mais segmentado, criado para navegar nesse novo e desafiador cenário tributário.